Quando imaginamos bruxas, pensamos na imagem da mulher com poderes mágicos e feitiços, com um chapéu pontudo, uma vassoura e um gato preto. No entanto, atrás desse estereótipo, criado pelo cinema, existe uma história sombria de tortura e perseguição. Muitas coisas que sabemos sobre bruxaria vêm do século XVI e XVII na Europa. A maioria frutos do trabalho de um famoso caçador de bruxas e bruxos. As suas ações levaram à morte cerca de 100 pessoas e ecoam sobre a realidade até hoje. De acordo com os historiadores, no século XVI e XVII, os europeus viviam em um universo mágico. Naquele período, o mundo material e suas instituições eram muitas vezes influenciados pela crença em Deus e no diabo. A vida na Inglaterra da época era muito difícil. As pessoas estavam passando fome, indignadas e temerosas. A maioria das pessoas viviam em pequenas comunidades rurais e o país teve a população dobrada entre 1530 e 1630. Ainda havia um surto de doenças e eventos climáticos ligados à pequena era do gelo, pela qual passava a região, o que frequentemente atrapalhava as colheitas. Os acontecimentos ruins do dia eram ligados à punição de Deus, puro azar ou reflexos de atos de bruxaria. Existia uma crença de que bruxos e bruxas eram capazes de provocar tempestades, destruir rebanhos, levar pessoas à loucura e até matá-las. Os julgamentos. Os julgamentos de pessoas acusadas de bruxaria seguia um rito legal. Além disso, as taxas de absolvição eram altas. Por exemplo, no sudeste da Inglaterra, apenas 22% dos processados foram executados, mesmo que a morte na fogueira fosse comum na Europa daquela época. Na Inglaterra, os condenados por bruxaria eram executados na forca. Na década de 1640, durante o caos provocado pela Guerra Civil Inglesa, surgiu o caçador de bruxa Mateu, acompanhado do seu colega John, apelidado de Descobridor Geral de Bruxos, a convite de moradores preocupados para ouvir as suas suspeitas. Com a ajuda dos assistentes, ele procurava a chamada Marca da Bruxa, também conhecida como tetina, no corpo de acusados na época. Também era estimado que os familiares, que eram meio humanos e meio demônios, faziam companhia às bruxas e bruxos. Essas criaturas apareciam nas formas de sapo, furão ou gato. Hawkins mantinha a pessoa suspeita de bruxaria em observação durante dias, para ver se seu sinal familiar vinha ao seu encontro. A ação funcionava como um mecanismo de privação de sono, sendo usada para quebrar a resistência de um suspeito e fazê-lo confessar. O caçador de bruxa também utilizava teste do nado, que envolvia amarrar os dedões das mãos e os dedões dos pés do suspeito e lançá-lo na água submerso. A teoria era de que uma bruxa ou bruxo conseguiria flutuar por ser rejeitada pela água pura, mas caso o suspeito fosse inocente, ele afundaria. Bruxos do sexo masculino. Naquela época, as mulheres eram consideradas mais vulneráveis às tentações do diabo, inclusive algumas eram acusadas de bruxaria por causa da ausência de proteção em uma sociedade patriarcal. No entanto, mesmo que a maioria das pessoas acusadas de bruxaria nos tempos da perseguição fossem mulheres, em outros locais da Europa, um número maior de homens foram perseguidos como bruxos. Muitos, inclusive, viraram vítimas da caça, protagonizada por Hawkins na Inglaterra. O clérigo John, de idade avançada, foi acusado de bruxaria em sua cidade. O homem foi examinado por Hopkins, que afirmou ter achado 2 tetinas na sua cabeça e uma terceira sob sua língua.
Por meio da tortura, o homem confessou ter 6 familiares. De acordo com as acusações, ele ordenou que afundassem um navio, matando 14 homens a bordo. Mesmo que ele tenha retirado a confissão em 27 de agosto de 1645, Louis foi enforcado. Com o passar dos anos, a oposição às ações de Hopkins cresceu e diversas pessoas condenaram seus métodos. A influência do caçador diminuiu e ele morreu em casa em 1647, depois de ter ficado doente. Ao todo, aproximadamente 250 pessoas foram investigadas sobre a acusação de bruxaria durante a caça protagonizada por Hopkins na Inglaterra. Dessa forma, 100 foram condenadas. Os séculos 16 e 17 foram um período curto e trágico na história do país. Naquele período, muitos ingleses acreditavam na necessidade de caçar as bruxas para proteger suas comunidades. Para muitas pessoas, essas perseguições eram vistas como uma maneira de culpar pessoas vulneráveis pela dificuldade da época. Bom, pessoal, dá para perceber que depois de muita tortura, as pessoas terminam confessando aquilo que não queria. Mas e aí, o que vocês acharam dessa história toda? Eu vou esperar por vocês aí nos comentários. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.